estamos felizes nesta data tão especial para toda a cristandade. Toda a cristandade para, nesse momento, para celebrar o nascimento daquele que nasceu condenado à morte na terrível cruz do Calvário para salvar aqueles a quem o Pai elegeu. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 14. Lucas, capítulo de número 2, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. É bom estarmos nesse lugar. A nossa oração é que você sinta-se bem aqui na casa do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 14. A palavra do Senhor que diz assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da Tua santa presença, louvando, adorando e bendizendo o Teu glorioso nome. Bom, Senhor, estarmos aqui neste lugar para celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor e Deus nosso, nascido, condenado à morte na cruz por nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque não há melhor lugar no mundo inteiro que não seja a Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos irmãos, pelas irmãs que aqui estão presentes, por aqueles que estão ausentes, não puderam comparecer nessa noite. O Senhor sabe e conhece todas as coisas. E nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, como sempre tens feito, a partir do púlpito dessa igreja. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, o título do sermão dessa noite é Glória nos céus e paz na terra. É isso mesmo? Nos bastidores do Natal, continua ecoando a gloriosa proclamação do nascimento de Jesus, entoado na mesma voz angelical, glória a Deus nas maiores alturas, e paz à terra aos homens a quem Ele quer bem. Neste mundo, estamos aqui e temos algumas perguntas a nos fazer. Será mesmo que o Natal de hoje em dia tem a ver com o Natal bíblico? Será mesmo que o Natal de hoje em dia contribui para a glória de Deus, como está no texto, e para a paz na terra aos homens a quem Ele quer bem? Haveria motivos ainda hoje para a comemoração do Natal? Mas de que Natal estamos tratando? Do Natal nos termos bíblicos ou desse Natal que foi transformado à luz do comércio e do dinheiro que está aí fora? Primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite, primeira colocação, melhor dizendo, que eu quero fazer nessa noite é: o Natal foi o evento bíblico mais anunciado da história. Mais anunciado. O próprio Deus fez questão de anunciar o nascimento de Jesus antes mesmo de expulsar os nossos primeiros pais do Jardim do Éden, como está escrito em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Estabelecerei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ou seja, o descendente da mulher lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A conversa do Senhor com a serpente, com o próprio Satanás, expulsava o Senhor os nossos primeiros pais do Éden, mas já prometia, garantia, mercê de sua palavra santa, que Ele mesmo traria o Salvador. Depois, um pouco mais à frente, Jacó, ao proferir a sua bênção profética, ao chegar ao quarto filho, Judá, então ele diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a servir de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro que simboliza a realeza. Não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, o Messias. A ele obedecerão os povos, ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta, a videira mais excelente, lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas, declinando exatamente o tipo de morte que o Messias teria. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes brancos como leite.
Anunciado estava a vinda do Senhor. Depois foram os profetas, os santos profetas do Antigo Testamento, que há muitos séculos antes do nascimento de Jesus, anunciaram a sua chegada. Isaías, no capítulo 7, versículos 14 e 15, vai dizer: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Isso para indicar a forma de vida simples que o Messias teria na terra, mas também para indicar que somente ele teria a total compreensão e o entendimento sobre o bem e o mal. Isaías ainda vai dizer no capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Depois vem Jeremias, capítulo 23, versículo 5, que disse: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Predizia a vinda do Messias. Também temos Daniel no capítulo 9, versículo 24, que vai dizer: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Somente o Messias poderia fazê-lo. Depois temos Miqueias no capítulo 5, versículo 2, que diz pontualmente o seguinte: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem, senão o próprio Messias, poderia cumprir todos esses quesitos? Finalmente, o profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, que disse: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros soltos de estrebaria. Interessante Jesus ter nascido justamente numa estrebaria, ter servido como seu berço uma manjedoura. E foi assim. Mas o Natal não é apenas o evento mais anunciado, é também o evento bíblico mais preparado. Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 5, Paulo vai explicar que para Jesus nascer, Deus, o Pai, preparou todas as coisas, ele as denominou de a plenitude dos tempos. Vai dizer o texto bíblico, 4 a 5 de Gálatas: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Que bênção, não? E o que significa, pastor, a plenitude dos tempos? Essa expressão bíblica se refere ao momento exato determinado pelo Deus eterno para o cumprimento de seus propósitos igualmente eternos, redentores para os eleitos de Deus. Diversos eventos e diversas condições contribuíram para essa plenitude, para que o cenário para a vinda do Messias fosse estabelecido de maneira inequívoca, e então Jesus Cristo pudesse vir a fim de propagar as boas novas, ou seja, o próprio Evangelho. Adiante estão alguns desses momentos e desses eventos que marcaram a plenitude dos tempos. Primeiro, é o contexto histórico e cultural propício. O mundo mediterrâneo estava sob a influência da cultura grega e do Império Romano, proporcionando uma disseminação cultural e linguística que permitiu a propagação com excelência e eficácia do cristianismo com todas as suas nuances. O segundo é a chamada Pax Romana, a paz propiciada por Roma e seu império. Período de relativa estabilidade, de paz dentro dos limites do Império Romano, facilitou, sim, a difusão das ideias do Evangelho, das mensagens do Senhor Jesus Cristo, permitindo que as viagens pelas estradas pavimentadas, patrulhadas, fossem realizadas com segurança e que as comunicações também fossem realizadas com segurança.
que o evangelho chegasse até os rincões da terra naquele tempo e até os nossos dias. Depois da existência de uma linguagem comum, o chamado grego koiné, uma língua amplamente falada, como se fosse o inglês dos nossos dias, e ajudou também na disseminação das mensagens do evangelho através das epístolas, através dos próprios evangelhos escritos e tudo aquilo que nos trouxe o Novo Testamento a interpretar e a aplicar o Antigo Testamento nos nossos corações. Depois temos as expectativas messiânicas que pululavam a mente das pessoas. Havia uma grande expectativa generalizada na cultura judaica sobre a vinda do Messias. Os judeus criam ardentemente em seus corações que o Messias viria. E essas expectativas foram influenciando as pessoas que estavam entre eles ao redor, de forma que o evangelho, quando chegasse, fosse também entre eles espalhados e demais povos também. Depois nós temos o cumprimento das profecias. Diversas profecias do Antigo Testamento convergiam para aquela época, sendo possível, então, que pessoas pudessem, ao olhar, ao examinar o texto bíblico, pudessem chegar à compreensão que se tratava daquele tempo, que o tempo estava proposto e preparado pelo Senhor. E depois, para nós cristãos, com tanta veemência que acreditamos, o momento da gravidez de Maria, a Virgem, que é visitada pelo poder do Espírito Santo e concebe a Jesus. Deus que se encarna, que se faz homem, ele se esvazia de sua divindade, porém continua sendo Deus. Deus, homem. Deus com D maiúsculo e homem com H maiúsculo. Jesus é o Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Louvado seja o seu nome. Mas o Natal não foi o evento mais anunciado e mais preparado, foi também o evento mais comemorado. Veja, qual outro evento teria isso? O nascimento de Jesus é comemorado, então, pela vinda de reis que vieram do Oriente. Quantos reis? 3? Não, a Bíblia não diz, não sabemos quantos, mas vieram e apresentaram seus presentes, como está escrito em Mateus, no capítulo 2, versículos 9 a 12, que diz: tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho ao seu país. Que lindo! Reis vindo de longe para saudar o grande Rei dos Reis. Mas temos o nascimento de Jesus também sendo comemorado por um coral de anjos celestiais, anjos que cantavam louvores, conforme está em Lucas 2, 13 e 14, que diz: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial. Eu fico imaginando essa cena. Você não? Uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Que bênção! Mas o nascimento de Jesus ainda haveria de ser comemorado por outros. Os pastores que ouviram dos próprios anjos o falar do nascimento e o seu anunciar, vão, segundo Lucas 2, 15 a 20, até onde o menino está. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Não tinha alternativa, porque ouviram anunciar da boca de anjos, ouviram cantar as milícias celestiais, e agora eles foram, pois, a toda pressa, e eu fico imaginando essa cena, a toda pressa, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes fora dito a respeito desse menino. E todos os que ouviram se admiraram do que os pastores diziam. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração.
E voltaram os pastores glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora anunciado. Que bênção, não? Que bênção. Isto que nós acabamos de dizer é o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal é tudo isso, é o Senhor anunciando por Ele mesmo, pelos profetas e por tantos outros no Antigo Testamento. É o Senhor Deus preparando o momento. É o Senhor Deus comemorando o próprio Natal, o nascimento de seu filho. É o Senhor Deus presenciando tudo aquilo. Isso é Natal. Esse é o verdadeiro Natal. O Natal bíblico é esse Natal onde o coração de Deus está envolvido e o coração de todos aqueles que amam e servem a Deus também está envolvido. Mas, infelizmente, hoje o verdadeiro Natal saiu do palco e foi para os bastidores. E de lá, dos bastidores majestosos, porém, do Natal, continua ecoando, como eu já disse, essa belíssima canção que glorifica a Deus nas maiores alturas e trazendo paz aos verdadeiros filhos de Deus. Nesse mundo permeado de horrores, muitos são nossos desafios, como aqueles que portam a palavra do Senhor, para que o verdadeiro Natal ainda possa resplandecer como um marco eternal. Mesmo aqueles que não o acolhem com um fervor sem igual, deveriam ser confrontados com essa mensagem final. O verdadeiro Natal traz para nós tempo de reflexão. Reflexão que inaugura a jornada do Mestre nesse mundo tão mau. O verdadeiro Natal é a revelação da magnificência do amor e da graça divina. No verdadeiro Natal, Deus é o próprio presente sublime em forma de um menino destinado a trilhar uma vida marcada pela tragédia, escolhida por Ele, não obrigado. Ele foi voluntário para trazer a muitos bênção sem igual. O verdadeiro Natal é o convite para uma vida de testemunhos daqueles que dedicaram também suas vidas a Cristo. E perante Cristo buscam viver com todas as dificuldades que são peculiares e pertinentes, mas vivem para glorificar a Deus. Mas não se iludam. A essência do verdadeiro Natal não se enreda na efervescência das reuniões familiares em torno das mesas fartas de víveres, mas se desvela à sombra de uma cruz severa. Natal não existe sem cruz. Natal só existe para a cruz e por causa da cruz. Sua narrativa não se entrelaça com bordados de ouro, de prata dos ricos e poderosos da terra, mas se revela na intensidade do sangue carmesim que um dia tingiria o madeiro Calvário. E tingiu. E ali foi morto o Senhor Jesus. O Cristo do Natal verdadeiro rompe com todas as concepções mundanas, porque não veio para unir pessoas em meio a presentes e festividades, ainda que não seja proibido que haja presentes e festividades, mas esse não é o cerne. Mas ele veio para desafiá-las, instigando-as a encarar uma verdade profunda e transformadora numa vida de renúncias. Natal significa assumir vida de renúncia perante aquele que renunciou à própria casa do Pai e à própria glória. No paradoxo do Natal contemporâneo, todavia, o verdadeiro cerne da celebração frequentemente é diluído na agitação das compras, nos brilhos tremeluzentes dos eventos que são tão frequentes, tão festivos, da bebedice e da glutonaria. No momento em que se deveria servir de lembrança do menino condenado à morte, no entanto, é péssimo ver a sua mensagem eclipsada pelo consumismo e pela superficialidade. Eu não penso que isso represente os homens a quem ele quer bem. Porque os homens a quem ele quer bem têm o coração entregue. Estão completamente envolvidos com a verdadeira mensagem do Natal. Pode haver presentes, pode haver festa, pode haver comida sobre a mesa. E é bom que haja. Mas muito melhor ainda
que haja a presença do Senhor. Que eu quero concluir o breve sermão dessa noite, dizendo que parece que nessa data tão especial, o convite à reflexão, ao amor e à compaixão é abafado pelo alvoroço das lojas e dos excessos. E o próprio Cristo, essência suprema do Natal, por vezes, e quando lembrado, é relegado ao último plano, enquanto o enfoque recai sobre o materialismo, negligenciando assim aquele que deveria ser o protagonista da festa, mas deixado atrás nos bastidores da vida. Que nesse Natal tenhamos tempos de reflexão na presença do verdadeiro motivo, Cristo entre nós. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra lida e proclamada nessa noite. Nós apresentamos o nosso coração a ti. E pedimos, Senhor, que tu mesmo venha falar de maneira mais apropriada ao nosso coração, que o Senhor venha aplicar a tua palavra na nossa vida. Palavra lida e proclamada, que o Senhor possa fazer assim. E que de fato o verdadeiro Natal possa estar no nosso coração, na nossa vida. Trazendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Que seja o nosso Natal, o verdadeiro Natal, e não o Natal falseado pelo brilho das luzes e pelos presentes que opacam a presença do Senhor quando presente, quando lembrados. Tem misericórdia. Então, Senhor querido, que tu possas continuar falando ao nosso coração nesta noite. Nós que somos um número pequeno, mas que estamos com o nosso coração completamente entregue em tuas mãos. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, por esse momento tão especial, nesse culto tão singelo. Como singelas são as coisas desde o nascimento do Messias, que rico em extremo, numa riqueza incalculável, insondável, insofismável, nasceu pobre, filho de gente pobre, naquela pequena Belém de Efrata. Deitado foi colocado numa manjedoura. O Deus tão rico, tão poderoso, se fez pobre, humilde, para nos ensinar essa lição, que nós não precisamos de muito, pouco precisamos para viver. Precisamos mesmo, Senhor, da tua presença na nossa vida, a verdadeira riqueza, o verdadeiro dom, o verdadeiro presente. Obrigado, Senhor, por esta noite, em tua presença é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém.